Gravar. Tudo certo? Então vamos lá, galera. No decorrer desse curso a gente vai... Deixa eu ver aqui. Apresentação de slides. Deixa eu colocar em tela inteira. Então, galera, no decorrer desse curso a gente vai trabalhar sobre a história do Brasil e eu queria falar para vocês a importância de estudar a história. Primeiro, eu sou meio tímido para falar sobre mim, mas como vocês viram a minha camisa, eu faço medicina na UFMG, tenho 21 anos, estou indo para o terceiro período e eu sempre curti muito estudar história. Então, por isso que quando surgiu a oportunidade, eu conversei com o Gui, com a Cacau, e eu me disponibilizei a participar do projeto com vocês. E estudar história é extremamente importante para a gente entender os processos que ocorrem na sociedade até os dias de hoje. Às vezes a gente vai estudar uma coisa que aconteceu lá em 1600, 1700, e isso se repete nos dias de hoje. Então, é extremamente importante a gente ter um olhar crítico acerca da realidade que a gente vive e ter um olhar crítico, um senso crítico, para a gente não aceitar tudo que é imposto, para a gente sempre questionar. E sobre mim, eu tenho super disponibilidade para vocês, ainda mais agora que eu estou de férias, eu tenho bastante tempo. As nossas aulas vão ser 45 minutos por semana, isso significa que é um tempo muito curto, ou seja, durante esse período, eu vou ter que resumir muito o conteúdo de história do Brasil, e por isso, muitas vezes, por exemplo, eu não vou ter um tempo de ficar fazendo questões durante a aula. E por isso, sempre que vocês precisarem, sempre que vocês tiverem uma dúvida, vocês podem entrar em contato comigo, que eu estou super disposto a ajudar com o que eu souber. Eu não sei tudo também, já tem mais de um ano que eu não estudo história dentro do cursinho, estudo esporadicamente, então muita coisa eu não vou lembrar, muita coisa eu não vou ter certeza, e eu peço a compreensão de vocês também. Eu vou ajudar com o que eu puder, e o que eu não souber também eu prometo correr atrás e trazer para vocês. Eu também vou disponibilizar a lista de exercícios, provavelmente semanais, para vocês. E o cronograma que a gente vai utilizar é o cronograma do SAS. Na verdade, não é exatamente o cronograma do SAS, mas é bem parecido, um pouco mais resumido, porque o SAS tem alguns assuntos que ele é mais aprofundado e que a gente não precisa. Não que a gente não precise, né? Mas não é viável para a gente, levando em consideração o nosso tempo. E a gente vai começar falando sobre expansão marítima, no século XV. O que foi expansão marítima? Primeiro, a gente tem que entender o contexto. Ali, a gente está num contexto de queda do feudalismo e uma ascensão do mercantilismo. O que que isso significa? Na época do feudalismo, na Europa, nós não tínhamos estados nacionais, eram feudos, eram autoridades espalhadas ali, feudos espalhados. Com a formação dos estados modernos e a ascensão do mercantilismo, foram surgindo os estados nacionais. E Portugal, por exemplo, foi o primeiro.
E o mas no caso eu não vou entrar muito em detalhes, porque isso é um conteúdo da Cacau que ela vai passar para vocês mais para frente. E o que é o mercantilismo? Com a formação dos estados modernos, ali as nações precisavam de riqueza, precisavam Lucas, enriquecer. Oi. licença, estão perguntando no chat se está passando os slides ou se você está no primeiro ainda. Tô passando. Não Não, passou, não? não. Vai lá no PowerPoint e muda. Que aí vai mudar aqui pra gente. Em qual? Sobre a história do Brasil? Tá, só a história do Brasil, 1500-2021. E agora, mudou? Ainda não. Clica no slide 2. E aí você abre de novo a reunião do Meet. Agora, certinho. Tá no 3. Sobre as aulas. Agora foi. Mas vocês entenderam tudo que eu falei? Vocês querem que repita? Ou não? Não precisa. Entendemos sim, pode continuar. Obrigado. Então, nesse contexto de formação dos estados modernos, de queda do feudalismo e de ascensão do mercantilismo, as expansões marítimas foram estratégias utilizadas pelos países, assim, principalmente por Portugal e Espanha, para acumular riqueza, para expandir os mercados consumidores, para acumular metais preciosos, tudo isso visando enriquecer as nações. E tudo isso baseado em interesses do clero, da burguesia, que surgia ali naquele contexto, do rei e da nobreza. Todos querendo, claro, manter seus privilégios, e o clero, além disso, querendo expandir a fé cristã, que sempre foi uma coisa muito lucrativa, né? Mas, enfim. E, além disso, a gente tem as inovações nas técnicas de navegação, porque não tem como pensar que lá em 1200, 1300, alguém sairia de Portugal sem rumo e chegaria no Brasil, por exemplo. Em relação aos fatores motivadores, como eu já citei, a gente tem a expansão da fé cristã, busca por metais preciosos, e a gente também tem uma posição geográfica bem favorável de Portugal e Espanha aqui na Península Ibérica. E, além disso, um dos fatores mais importantes é a busca de novas rotas comerciais para as Índias. Porque a partir do renascimento comercial, ali no século XIII, essas cidades italianas, Gênova, Veneza e Florença, elas dominaram o mar Mediterrâneo. Então, todas essas aqui são as rotas comerciais que tinham que passar por lá. Essas cidades dominavam o comércio por ali. Então, Portugal e Espanha, para ter um comércio direto com as Índias, direto com a Ásia, eles procuraram caminhos diretos, sem passar por aqui, pelo mar Mediterrâneo. E aqui a gente pode ver as viagens, as principais viagens, que a gente tem Pedro Álvares Cabral, que saiu de Portugal, chegando no Brasil. A gente tem Vasco da Gama, que foi o primeiro português a chegar na Índia, em Calicut. A gente tem Bartolomeu Dias, que passa pelo Cabo das Tormentas. Aqui vocês podem ver novamente, isso aqui está disponibilizado para vocês, das principais viagens. E aqui novamente, Portugal, como eu já falei, foi o primeiro estado moderno, e isso levou a um pioneirismo português da expansão marítima, que começou em 1415 com a conquista de Ceuta, que é uma cidade no norte da África, ali na margem africana do Estreito de Gibraltar, que é extremamente estratégico. E a gente tem o Cabo das Tormentas aqui, que o Bartolomeu Dias conseguiu atravessar em 1488, e após disso o Cabo das Tormentas foi rebatizado como Cabo da Boa Esperança. A gente tem, como eu também disse, Vasco da Gama, que chegou em Calicut em 1498, foi o primeiro português a chegar na Índia. E temos Pedro Álvares Cabral chegando no Brasil em 1500. E aí aquela grande questão, Brasil, descobrimento ou achamento do Brasil? Atualmente é meio errado, do ponto de vista histórico, a gente falar de descobrimento do Brasil, porque isso, quando a gente fala de descobrimento, a gente está falando numa perspectiva totalmente eurocêntrica, colocando os portugueses numa posição de
superioridade em relação aos indígenas que aqui já viviam. E, além disso, o Brasil não foi... Eles não chegaram aqui por acaso. A gente tem evidências que, claro, a principal meta dos portugueses era chegar nas Índias, mas eles já tinham conhecimento que poderiam existir terras aqui ao sul, e o Pedro Álvares Cabral quis parar por aqui para ver se achava alguma coisa, e realmente achou. Em relação à Espanha, a Espanha, ela se atrasou na expansão marítima, porque ela ficou envolvida na Guerra de Reconquista e só foi se expandir assim em 1492 com Cristóvão Colombo. Como já diria Nando Reis, né? Colombo procurou as Índias, mas acabou chegando na América Central, achando que tinha chegado nas Índias, só que ele não chegou. E o Cristóvão Colombo, ele tem quando a gente pesquisa sobre ele, a gente vê que Lucas, Oi. Rapidinho, tem uma pergunta da Ieda, vou ler para você. Se eles planejavam dar uma volta ao mundo, os portugueses. Olha, dos portugueses eu não vou saber responder, mas o Cristóvão Colombo, ele tentou convencer a coroa espanhola que a Terra era esférica. Naquela época ele já tinha bastante conhecimento. E por isso ele quis viajar para o oeste para chegar no leste. Ele queria chegar no Japão para depois chegar nas Índias. Mas eu acho que eu nunca parei para pensar nisso. Nunca ouvi falar se eles queriam dar a volta ao mundo. Pode ser que sim. Mas aí o Cristóvão Colombo chegou na América Central, achando que tinha chegado nas Índias, mas não chegou. Aqui, tratados e limites territoriais. O primeiro tratado entre Portugal e Espanha foi a Bula Intercoetra, em 1493, que a 100 léguas de Cabo Verde, eles dividiram o mundo. E todas as terras à esquerda, a oeste, ficariam para a Espanha, e todas as terras à direita, ou a leste, ficariam para Portugal. Porém, no outro ano, em 1494, eles já fizeram o Tratado de Tordesilhas, que afastou um pouco essa linha para o oeste, né? O Tratado de Tordesilhas, se eu não me engano, foi a 370 léguas de Cabo Verde, das ilhas de Cabo Verde. E algumas consequências das expansões marítimas. A gente tem a imigração europeia para a América, o povoamento da América, a expansão da fé cristã, a expansão do mercado consumidor e o deslocamento do eixo econômico, que antes das expansões marítimas, as grandes rotas comerciais da Europa eram aqui no Mar Mediterrâneo. E após o descobrimento da América, após o povoamento da América, após as novas rotas comerciais, o eixo econômico passou para o Oceano Atlântico. E, além disso, a gente tem, consequentemente, um intercâmbio cultural muito grande, né, entre a Europa e a América. Mais alguma dúvida? Ou a gente pode passar? Acho que não tem nenhuma dúvida. Enfim, a gente fala período colonial somente a partir de 1530, porque ainda em 1500, o Brasil ainda não era uma colônia. Os portugueses começaram a explorar aqui, porém, a gente tinha um desinteresse da coroa. A gente tinha extração do pau-brasil, mas nada demais além disso. A gente tinha... Aí eles começaram a fazer as feitorias, que eram fortificações. O estanco é o monopólio português sobre a região, e o escambo é aquele velho sistema de trocas entre os portugueses e os indígenas. Nesse período, de 1500 a 1530, o território
o território brasileiro ainda estava desprotegido, por causa do desinteresse e da não povoação efetiva daqui. Só que, a partir de 1520, ali a gente já tem uma desvantagem no comércio de especiarias, ali nas Índias. E, além disso, a gente tem várias tentativas de invasão aqui, estrangeiras, principalmente francesas, se eu não me engano. E, com isso, a coroa portuguesa falou assim, a gente tem que proteger, tem que dominar ali. E outro fator determinante foi o descobrimento de metais preciosos na América Espanhola. Aí, como a gente estava naquela era do metalismo ali, do acúmulo de metais preciosos, eles acharam que seria uma ótima oportunidade e que aqui provavelmente também teria metais preciosos. Aí eles começaram a explorar definitivamente. E a primeira expedição colonizadora mesmo foi em 1531, do Martim Afonso de Souza. Em 1532, a gente tem o início efetivo da exploração, e em 1534, a gente tem a criação da primeira estratégia de povoamento aqui, que foram as capitanias hereditárias. Agora, o que são as capitanias hereditárias? É um sistema político-administrativo bem descentralizado, em que a coroa transferiu a responsabilidade real para particulares, para os donatários. E também esse sistema já era utilizado em outros territórios portugueses, como Açores, Cabo Verde e a Ilha da Madeira, com o objetivo também de acelerar o processo de colonização. A gente tem vários mapas que retratam as capitanias hereditárias, porém, segundo estudos mais recentes, esse mapa seria o mais próximo do que acontecia na época, que eram 15 capitanias hereditárias. Então, nesse sistema, nobres portugueses, que eram os donatários, eles recebiam as terras por meio das cartas de doação, mas eles não eram donos, eles eram administradores. E também os direitos e os deveres deles eram estipulados pela carta foral. Como direitos, a gente tem fundar vilas, conceder sesmarias, cobrar tributos, escravizar indígenas. Não sei se vocês lembram, as sesmarias eram pedaços de terra que os donatários cediam para outros particulares, para cultivar ali, para realmente povoar a terra. E como dever, a gente tem enriquecer a coroa, proteger a terra, proteger o território, bancar os custos da exploração e também pagar tributos à coroa. Porém, esse sistema ele se mostrou um grande fracasso, porque somente 2 capitanias prosperaram, São Vicente e Pernambuco. Então, a coroa decidiu alterar esse processo de colonização, centralizando a administração e criando o governo geral. Gente, se eu estiver indo rápido demais também, vocês podem falar. O governo geral, que foi entre 1548 e 1578, nele, os donatários passaram a prestar obediência a um governador geral, que ali era um representante do rei, com o objetivo de centralização. E os principais governadores gerais foram Tomé de Souza, Duarte da Costa e Mendes Sá. E aqui alguns eventos importantes que aconteceram durante os governos deles, a gente tem os primeiros jesuítas chegando no Brasil, no governo de Tomé de Souza, a gente tem invasão francesa no Rio de Janeiro, no governo de Duarte da Costa, e no governo de Mendes Sá, a gente tem a expulsão dos franceses. As câmaras municipais também, outro assunto muito importante. Durante o governo geral, foram criadas as câmaras municipais, que eram núcleos locais de poder, que eram núcleos para administração das vilas e dos municípios ali. Elas acumularam grande poder com o passar do tempo e eram comandadas pelos homens bons. Os homens bons eram proprietários de terras e de escravos. Porém, com o passar do tempo,
essas câmaras municipais passaram a desobedecer ordens do governo e da coroa. E, posteriormente, após o fim da União Ibérica, elas perderam poder com a nomeação dos juízes de fora. Acho que, posteriormente, eu vou comentar isso, que eram... os homens bons deixaram de comandar as câmaras municipais e os juízes de fora, pessoas de fora, passaram a comandar, pessoas designadas pela coroa. Isso gerou bastante revolta. E agora, a gente vai falar sobre a economia colonial. Então, a economia colonial, a gente pode dividir principalmente entre cana, a economia açucareira e economia mineradora. A gente vai debater esses dois temas. Ali, logo no século XVII, ainda no sistema de... durante o governo geral, se eu não me engano, os portugueses começaram a implementar ali os engenhos de açúcar, começaram a plantar cana-de-açúcar. Mas por quê? Porque eles já tinham conhecimento sobre o plantio de açúcar, o plantio de cana e a produção de açúcar em outros territórios portugueses, e o solo da região do Nordeste era um solo extremamente favorável, e também porque eles sabiam que eles sabiam que o açúcar dava lucro, né? Então, vale a gente ressaltar que a cana-de-açúcar era plantada no sistema de plantation. O sistema de plantation a gente não pode confundir com lavoura de café, com outras lavouras, porque o sistema de plantation é muito característico. Eram latifúndios monocultores para exportação. Nesse período da economia açucareira, a gente também tem o Pacto Colonial, que o Pacto Colonial ali é a exclusividade do comércio, ou seja, o Brasil só poderia exportar para Portugal, e a gente tem os destaques principalmente das capitanias de Pernambuco e da Bahia. Então, nesse contexto também, é válido a gente ressaltar que Portugal tinha uma parceria com a burguesia holandesa para financiamento, refino e distribuição do açúcar. Porém, a partir da criação da União Ibérica, em 1580, quando Portugal foi anexado à Espanha, a gente tem um bloqueio comercial à Holanda. Por quê? Porque a Holanda era inimiga da Espanha. Isso gerou uma revolta muito grande nos holandeses. Os holandeses, então, criaram a WIC, que é a Companhia das Índias Ocidentais, em 1624, com o objetivo de invadir o Brasil. A primeira invasão, em 1624, ela não teve sucesso. A segunda invasão, ela teve grande sucesso, que os holandeses dominaram Pernambuco por 24 anos. Entre 1637 e 1644, Maurício de Nassau governou a cidade de Recife, governou Pernambuco. Quem foi Maurício de Nassau? Era um funcionário da corte holandesa que ficou responsável pela administração ali da cidade de Recife. Com isso, ele concedeu, foi um período de grande desenvolvimento para a cidade, porque ele realizou muitos empréstimos aos colonos, porque ali no começo da invasão holandesa foi uma invasão realmente muito violenta, eles quebraram, destruíram engenhos. O Maurício de Nassau fez empréstimos para reconstruir esses engenhos. Ele realizou obras públicas de infraestrutura, de pavimentação, iluminação, construção de pontes, construção de prédios públicos, realizou missões artísticas e também implementou a liberdade religiosa.
porque os holandeses eram calvinistas. Então, ele criou, se eu não me engano, a primeira sinagoga do Brasil, em Recife, nesse período. Porém, esse domínio dos holandeses também não foi para sempre. Com o fim da União Ibérica, em 1640, a gente tem uma trégua uma trégua de 10 anos, um acordo entre Portugal e Holanda, que Portugal não estava mais anexado à Espanha, e os portugueses fizeram um acordo com os holandeses para um trato de não se agredirem. Porém, os holandeses descumpriram esse acordo e acabaram invadindo territórios portugueses ao redor do mundo. E, além disso, eles destituíram o Nassau do cargo dele. E, além disso, passaram a cobrar impostos muito altos, e isso gerou conflitos com os colonos, que se juntaram aos portugueses em 1654. Após a Batalha dos Guararapes, os portugueses conseguiram expulsar os holandeses do Brasil. E o que acontece depois disso, depois da expulsão holandesa? Os holandeses foram para as Antilhas. As Antilhas são ilhas da América Central, e começaram ali a também plantar cana-de-açúcar e produzir açúcar. Com isso, aumentou a concorrência com Portugal, e acabou que o preço do açúcar não ficou tão mais vantajoso para Portugal. Não era um produto tão mais lucrativo. E isso gerou a crise açucareira. No final, ali mais da metade, mais para o final ali do século XVII. Ô, Maria Cláudia, eu tô falando rápido demais. Já foram 30 slides em meia hora. Pra mim tá de boa o tempo. Os alunos também estão achando de boa. Não tô muito rápido, não? Tá não, bom. eles estão achando bom, de boa. Qualquer coisa, gente, vocês podem falar. Lucas só tem cara de mal. Vocês podem falar. Nem cara de mal eu tenho. Enfim, a sociedade açucareira, ela é uma sociedade bem característica. Essa imagem já caiu no Enem, a gente já teve uma questão do Enem com essa imagem. E essa imagem mostra claramente uma sociedade rural, patriarcal e estratificada, com a mobilidade social praticamente inexistente. Ali a gente tem no topo da pirâmide, a gente tem ali, claro, clero, nobreza e os senhores de engenho, mas dentro do contexto da sociedade açucareira, a gente tem o senhor de engenho. É uma sociedade extremamente patriarcal, com as mulheres praticamente sem direitos, não tinham direitos políticos, não tinham direito nenhum, e bem estratificada, com mobilidade social praticamente inexistente. Ele não tinha como, diferentemente da sociedade mineradora, que tinha um mínimo ali de mobilidade social, aqui não tinha como o escravo ascender socialmente. Era impossível, não tinha como. Nesse mesmo período da economia açucareira, a gente tem... Lucas, Oi, Maria Cláudia. Tem uma dúvida. O que seria estratificada? Estratificada é uma sociedade em estratos. Eu não coloquei uma imagem aqui, mas a gente sempre vê esquemas de pirâmides. O topo da pirâmide, que a gente tem pouca gente, que são... o topo é a parte mais privilegiada, e a base da pirâmide, que é a mais larga, a gente tem as pessoas, os setores mais populares. Como eu falei, estratificada. Ali no topo da pirâmide, a gente teria o senhor de engenho, clero, nobreza. Na metade da pirâmide, a gente teria os setores médios, que mesmo assim os setores médios estão infinitamente distantes do topo da pirâmide, que seriam ali profissionais, artesãos,
essa galera aí, e na base da pirâmide a gente tem os escravos, que não tem mobilidade social praticamente. Só dando um exemplo aqui, é como se fosse a nossa sociedade hoje, classe A, que é pouquíssimo, chega nem a 1%, aí a gente tem a classe B, e aí a gente tem a classe C, e lá na base tem a D e a E. É a mesma coisa, Grazi, do que a piramidal. É isso. Exatamente, muito obrigado. Disponha. Então, nesse contexto, a gente tem também uma economia complementar. Claro que o principal ali, claro que a gente fala ciclo do açúcar, economia açucareira, porém, a pecuária é uma atividade secundária muito importante. As drogas do sertão é uma atividade também muito importante, tabaco e algodão. A gente pode falar também que é interessante que a pecuária ela era proibida ali na região litorânea do Nordeste, porque para evitar a destruição das lavouras de cana. E isso também contribuiu um pouco para a interiorização da interiorização do Brasil. As drogas do sertão, ali na região amazônica, a gente tem um monopólio principalmente dos jesuítas, com a mão de obra forçada dos indígenas, ali nas missões jesuíticas, né? Nas reduções, que a gente também pode chamar, que posteriormente também os jesuítas não foram tão a favor da escravidão indígena, porém, no começo, ali no século XVII ainda, era comum a utilização de mão de obra forçada dos indígenas. E o que são drogas do sertão? As drogas do sertão são especiarias brasileiras mesmo. São plantas, raízes, ervas medicinais, frutas como cacau, castanha do Pará. Tudo isso tinha um valor de mercado muito interessante na época. No Recôncavo Baiano, também com sistema de plantation, a gente tem grandes plantações de tabaco, era muito lucrativo na época, movimentava muito a economia ali do Recôncavo Baiano. E no Maranhão, a gente tem lavouras de algodão, que eram importantes principalmente para abastecer o mercado interno e produzir roupas para os escravos. Também é muito importante a gente falar do bandeirantismo, que nesse contexto ali, a partir do século XVI, foi um movimento muito importante para a interiorização da colônia e para o povoamento também do Brasil. E a gente tem 3 tipos de expedições, basicamente. A gente tem entradas, que eram expedições oficiais, permitidas e financiadas pela coroa. A gente tem bandeiras, que eram expedições particulares, que poderiam ser de prospecção, que foi como eles acharam o ouro em Minas Gerais, de contrato e atividade mercantil. De contrato era para apresamento e captura de escravos indígenas. E a atividade mercantil também é o comércio ali, o comércio de... atividade mercantil mesmo. Era o comércio ali dentro da colônia, que movimentava o comércio. E as monções, que eram o uso de rios e as margens para transitar dentro da colônia. E o que aqui eu já tinha falado do aumento da concorrência e da crise açucareira. Isso aqui, já no finzinho do século XVII, então, a gente já tem uma crise açucareira, e já no final do século XVII, começo do século XVIII, a gente tem a mineração como novo ciclo do ouro.
no contexto da crise do açúcar, dos investimentos particulares nas bandeiras e da descoberta do ouro no fim do século XVII, e a gente também tem Portugal em crise, com o Tratado de Meeting, o Tratado de Panos e Vinhos, que era um tratado entre Portugal e Inglaterra, em que a Inglaterra levava grande vantagem, e com isso Portugal se endividou bastante. Com isso, eles tinham que arrumar novas estratégias de explorar o território brasileiro, usurpar nossas riquezas mais uma vez, para sair de mais uma crise. Como consequência, a gente tem um aumento desordenado da população de Minas Gerais, especialmente de Vila Rica, que é a atual Ouro Preto, e de outras regiões também, de Diamantina, que na época era chamado de Arraial do Tejuco. Lá em Diamantina, a extração era de diamantes. Inicialmente, a exploração do ouro aqui foi sem controle, um período chamado de faiscação. Então, o que a coroa faz? A coroa cria a Intendência das Minas, que é um órgão para a regulamentação ali da extração de ouro. Esse órgão é responsável pela cobrança de tributos e pela distribuição de datas. As datas eram lotes de exploração e proporcionais à quantidade de escravos que os senhores tinham. Então, é mais um mecanismo, por isso que eu falei para vocês da importância da gente estudar a história. Porque esse mecanismo de distribuição de datas proporcionalmente à quantidade de escravos é um mecanismo de concentração de renda, mais uma vez, do aumento da desigualdade. Que a gente vê que a desigualdade social no Brasil não é de hoje, é desde 1500. E os principais tributos que a Intendência das Minas cobravam: o quinto, que era 20% da extração de ouro, a captação, se eu não me engano, era 17 gramas... Lucas, rapidinho. Oi, Maria Cláudia. Claro. Rapidinho. Você pode só explicar para os meninos o porquê do nome do tratado, Panos e Vinhos? Ô, Maria Cláudia, você poderia explicar para mim? Eu não lembro muito bem, não. Posso. Pano, porque a Inglaterra ia vender tecido para a gente, que a Inglaterra já tinha algumas indústrias. Vinhos, porque Portugal ia fornecer vinho. Só que a gente compra o que mais na nossa vida? Pano ou vinho, né? A gente compra mais pano, precisa vestir bastante escravo. E aí, por isso, que o Tratado de Methuen é muito ruim para Portugal. Ele entra em uma dívida muito grande. E aí, eu até falei no chat que o Enem adora. Tem um telefone na minha casa tocando, gente. E meus pais não vão atender. Eles vão perceber só depois. Enfim, desculpa. Esse tratado é muito ruim para Portugal, e por isso que o Enem ama esse tratado, porque existe uma frase que fala que o ouro deixou buracos em Minas, igrejas em Portugal e indústrias na Inglaterra. Porque o ouro chegava em Portugal e já ia direto para a Inglaterra para pagar essa dívida desse tratado, e isso ajudou muito a Inglaterra a se industrializar. Mais uma vez, muito obrigado, Maria Cláudia. Isso também a gente está no contexto o contexto ali da Revolução Industrial ali na Inglaterra. Então, para eles era muito vantajoso exportar panos, e Portugal, claro que tem uma fama de ótimos vinhos, mas era extremamente desvantajoso para Portugal, que fez o país endividar muito. Mas, enfim, está falando dos principais tributos aqui. A gente tem o quinto, que era 20% da extração de ouro. A captação, que, se eu não me engano, era 17 gramas de ouro por escravo. E a gente tem passagem, que é uma espécie de pedágio, que pessoas que passavam pela região tinham que pagar. E nesse contexto também, a gente tem a criação das casas de fundição, que elas eram responsáveis por transformar
o ouro em pó ou em pepita, que era muito utilizado ali na época, em barras. Por quê? Porque ali a gente tinha muito contrabando de ouro. É dessa época que vocês devem saber, não sei se vocês estão lembrados, que surgiu a expressão de Santo do Pau Oco, porque eles conseguiam, as pessoas conseguiam burlar a fiscalização colocando ouro em pó dentro de imagens de santos. Aí por isso a gente tem a gente tem a expressão hoje, que hoje é popular, de Santo do Pau Oco. E a criação dessas casas de fundição gerou uma revolta enorme dentro na população. Depois, e nesse contexto ali, um pouco mais para o fim do século XVIII, a gente tem o período pombalino, que o Marquês de Pombal, que era um secretário real da coroa, adepto do despotismo esclarecido, que a Maria Cláudia também vai explicar para vocês, ele estava ciente da necessidade de modernizar Portugal naquele contexto de crise. Portugal também estava com um sistema econômico e político muito atrasado, porque eles foram os pioneiros ali durante a formação dos Estados modernos, porém, depois disso, o país deu uma estagnada, a nação deu uma estagnada. Com isso, Pombal instituiu a derrama, que a derrama, na verdade, primeiro, ele substituiu o quinto pela finta, que o quinto era um imposto individual pela finta, que era um imposto coletivo, ou seja, as vilas tinham que pagar uma quantidade específica, acho que, se eu não me engano, 10 arrobas de ouro, e se não pagassem, a gente tinha ali a instituição da derrama na época, que a derrama era tipo, a coroa ia cobrar aquilo ali de alguma forma, ia agir com violência com eles, se não fosse quitado aqueles valores devidos. No período pombalino, a gente também tem o fim oficial das capitanias hereditárias. A gente tem a transferência da capital da colônia de Salvador para o Rio de Janeiro. Isso também vai ser um ponto muito importante, motivo de revolta. E a gente tem a assinatura do Alvará de Manufaturas. E a gente tem a permissão de produção de manufaturas aqui na colônia. A sociedade mineradora. Durante a sociedade mineradora, a gente tem, durante o ciclo do ouro, a gente tem uma mudança, a gente tem uma migração do eixo econômico do Nordeste para o Centro-Sul. Que isso ali, esse contexto da transferência da capital de Salvador para o Rio, da crise do açúcar, vai fazer o Nordeste como um todo, entrar numa decadência. Isso vai ser motivo de revoltas. A sociedade mineradora, aqui em Minas Gerais, era uma sociedade urbana, composta por intelectuais, por comerciantes, por funcionários públicos. O número de funcionários públicos aumentou bastante. Aqui a gente tem uma imagem de Ouro Preto. Claro que é uma imagem posterior, não é uma imagem da sociedade mineradora, mas eu acho que dá para a gente ter uma ideia, porque essas construções são construções antigas, então ela é uma imagem que realmente remete muito à sociedade mineradora, que é uma sociedade que tem muita integração, tem um comércio muito forte. A gente tem, e além disso, uma alta fiscalização da coroa. A gente tem uma maior mobilidade social, porque aqui, diferentemente da sociedade açucareira, os escravos têm chance de enriquecer, têm chance de conseguir um ouro. Ali a gente tem uma história muito interessante de um escravo chamado Chico Rei. Não sei se vocês conhecem. Era um escravo que, durante os períodos de folga dele,
ele ia para as minas e extraía ouro. Com isso, ele conseguiu comprar a liberdade de vários outros companheiros dele. Conseguiu libertar muita gente. E ele entre... Não sei explicar muito bem, mas ele é considerado um rei. Um rei. E, além disso, a gente tem um altíssimo controle social da igreja. Quando a gente fala de sociedade mineradora, acho que vocês podem simplesmente pensar em Ouro Preto, porque Ouro Preto é o retrato da mineração no Brasil, é o retrato dessa sociedade. Quando a gente fala de autocontrole social da igreja, a gente pode falar do barroco mineiro também. A gente tem, no Ouro Preto, a gente tem como em Belo Horizonte a gente tem um bar por metro quadrado, em Ouro Preto a gente tem uma igreja por metro quadrado. Você tropeça e cai numa igreja. Em cada esquina tem uma igreja. E em geral são igrejas muito bonitas, são igrejas que chamam atenção, são igrejas com muito ouro, com uma igreja que, com os ideais do barroco, vocês vão ali as características do barroco, vocês vão estudar mais para frente, vocês vão ver que os cidadãos, as pessoas são constantemente ameaçadas, são coagidas pela igreja ali, elas têm medo, sabe? Elas têm medo de fazer alguma coisa que vai em desacordo com o que a igreja prega e irem para o inferno, basicamente. Mas isso é assunto para próximas aulas de literatura. Se você quiser falar um pouco do barroco mineiro também, Cacau, fica à vontade. A Isabela vai dar mais para frente, nosso monitor de literatura. E aí eu vou esperar, né? Para não. Mas tem uma pergunta: se essas igrejas têm vigilância? Eu não entendi se é na época do barroco ou agora. Agora elas são tombadas, né? Agora elas são tombadas pelo IPHAN, que é o Instituto de Patrimônio Nacional. E aí elas têm tudo que tá lá é catalogado, se sumir algo, eles sabem e tal, mas já sumiu imagem, e aí a pessoa colocou uma igualzinha. Então já teve esses acontecimentos. Já teve na década de 90 alguém tentar raspar com chave, mas tem segurança. Eu acho um auge raspar a igreja com chave, gente. Porque a parede é de ouro, tá? É por isso que a pessoa levou uma chave e pensou assim, vou pegar aqui 1 grama de ouro. Mas o IPHAN toma conta. Sim, as igrejas hoje são museus, né? Tudo, como a Maria Cláudia falou, é tudo catalogado, e a vigilância, no caso, eu acho que no período da noite não tem vigilância, mas durante o dia tem vigilância. Em algumas vocês não podem tirar fotos. Lá dentro a gente tem guias, enfim, não tem como, é praticamente impossível você roubar alguma coisa lá. Porém, não é exatamente como era na época do barroco, como a própria igreja, que eu considero uma das mais bonitas de Ouro Preto, que é a matriz de Nossa Senhora do Pilar, ela tinha, lá eles contam a história, tipo, sei lá, 400 quilos de ouro foram utilizados na construção ali da igreja. Porém, com o passar do tempo, isso foi roubado, muito roubado. Principalmente porque, ali, após a crise, após o fim do ciclo do ouro, a decadência da extração de ouro, Ouro Preto ficou abandonada. Então, ali do século, sei lá, um pouco depois da metade do século XIX, até a época do Vargas, Ouro Preto ficou abandonada. Que o Vargas criou, se eu não me engano, foi o Vargas que criou o IPHAN. Foi o Vargas que quis resgatar a história do Brasil. Foi ele que, tipo assim, ali também, na época do Vargas, eles têm uma utilização muito grande da imagem do Tiradentes, como um mártir.
Então, Ouro Preto, nessa época, foi muito explorada positivamente na época do Vargas. Mas antes disso, a cidade ficou abandonada durante alguns anos. Sei lá, 50 anos, 60 anos, 70. A cidade ficou bem abandonada. Tem um avião passando aqui perto da minha casa agora. Na real, acho que não é um avião, acho que é um helicóptero que está pousando no João 23 ali agora. Mas, enfim, eu fui numa mina de ouro lá em Ouro Preto ano passado, que a gente tem... Hoje, muitas minas de ouro são abertas para visitação. Muitas tem os caminhos lá, tudo certinho, iluminação. É muito interessante fazer uma visita, caso vocês ainda não tenham feito. Assim que tiver a oportunidade, eu acho muito interessante. Mas a atual proprietária dessa mina de ouro que eu fui, ela é neta de... A mina fica na casa da avó dela. E foi ela que recuperou ali, porque a avó dela é bem velha e tal. Aí, após o ciclo o ciclo do ouro, as minas simplesmente perderam a importância delas, perderam o valor e foram abandonadas. É uma mina que é simplesmente no quintal de uma casa. Então, as minas não... A cidade como um todo ficou abandonada. Ouro Preto também era a capital do estado, e ali no final do século XIX, acho que em 1900, a capital do estado passou a ser Belo Horizonte. E isso também aumentou a decadência da cidade. Ou seja, o que vocês precisam saber desse período da sociedade mineradora? Que Ouro Preto viveu um apogeu ali na metade do século XVIII, e ali, a partir da metade do século XIX, a cidade entrou em completa decadência em todos os sentidos. As igrejas também viraram igrejas comuns, não eram exploradas com turismo, nem nada. Só a partir ali de 1930 que Ouro Preto é esse patrimônio histórico como a gente conhece hoje. Lucas, pode fazer um adendo rapidinho? Até 2, Maria Cláudia. Muito obrigada. Sociedade mineradora e sociedade agrária, né, do ciclo da cana, já caiu no Enem, para você marcar uma das principais diferenças, que a sociedade açucareira, ela tem menos mobilidade que a sociedade mineradora, porque na sociedade mineradora, exatamente, você pode roubar ouro, e aí conseguir, né, é muito difícil, é o nosso Silvio Santos, mas você pode roubar ouro e aí conseguir comprar a liberdade de escravos, assim. A própria Chica da Silva vai casar com um homem, né, branco, e ela vai comprar algumas liberdades. Então já caiu no Enem isso. Por que a sociedade mineradora ela tem mais mobilidade? Uma porque ela é mais urbana e outra porque tem facilidades para você comprar essas liberdades. É isso. Sim, basicamente vocês estabelecerem essas diferenças. A sociedade açucareira é uma sociedade rural no Nordeste, a sociedade mineradora é uma sociedade urbana no Sudeste, e a rural tem muito pouca mobilidade social, a outra tem muita. Aqui, vocês lembrem, depois vocês olhem novamente esses slides, vejam lembrem da cidade de Ouro Preto, só vocês pensarem aqui, ó, Praça Tiradentes, em Confidência Mineira depois, ou seja, a gente tem uma interação social muito grande, a gente tem espaço para ideologias. Ouro Preto também é uma cidade de poetas, Tomás Antônio Gonzaga, vocês vão ver em literatura também. Então, aqui Ouro Preto chegou a ter 100 mil habitantes, eu acho, no século XVIII. No auge da mineração, chegou a ter 100 mil pessoas. Agora, quem imagina 100 mil pessoas morando em Ouro Preto hoje? Vocês verem, era lotado, era uma sociedade extremamente... com uma interação enorme. Só vocês lembrarem disso. E, nesse período, a gente também tem as revoltas coloniais.
As revoltas coloniais, a gente pode separar basicamente em movimentos nativistas e movimentos separatistas. Os movimentos nativistas, vocês têm que lembrar que são eventos isolados, imediatistas, mas sem planejamento e sem ideologia, sem nenhuma aspiração política. Já os movimentos separatistas, como a gente tem Conjuração Baiana e a gente tem Inconfidência Mineira, a gente tem uma ideologia, a gente tem ideologia por trás ali. A gente está na época do Iluminismo, a gente está na época da Revolução Francesa, da Revolução Americana, da Revolução Haitiana. Então, a gente tem planejamento, ideologia, a gente tem uma contestação da dominação portuguesa. E, além disso, os movimentos separatistas, eles desejam proclamação de repúblicas. Os Inconfidentes, por exemplo, desejavam uma república em Minas Gerais. Eles desejavam a emancipação total de Portugal. Da mesma forma que o pessoal da Conjuração Baiana queria uma república ali separado de Portugal. Não acho que eles estavam... enfim, não vou emitir opiniões, porque eu não sou muito fã da Inconfidência Mineira. Mas, enfim, movimentos nativistas. Primeiro, a gente tem Revolta de Beckman, ou Revolta dos Irmãos Beckman, em 1684, no Maranhão, que foram desentendimentos entre... Desentendimentos não, foram conflitos mesmo, entre latifundiários, senhores de engenho, e a coroa portuguesa. Ali, já no contexto ali do início da crise açucareira, a gente tem uma Companhia de Comércio do Maranhão, que era um órgão real, que regulava o tráfico de escravos, e também regulava o tráfico de escravos, só que fornecia de uma maneira insuficiente para eles, e a um preço muito alto. Aí o que eles queriam, então? Eles falaram, então a gente vai escravizar indígena. Porém, os jesuítas ali daquela região já não estavam aceitando muito mais isso. Com isso, dois latifundiários, principalmente o Tomás e o Manuel Beckman, tomaram o poder da capitania junto com Jorge Sampaio e outros revoltosos e instalaram simplesmente um governo. Tipo, assim, a gente não liga, a gente não quer saber de Portugal, a gente quer ir. Aí, depois disso, acho que o Tomás, o Manuel Beckman chegou a fugir, o Tomás foi tentar negociar foi para Lisboa, tentar negociar com a coroa portuguesa. Porém, não deu muito certo, ele foi preso, e os líderes, que no caso era o Manuel Beckman e o Jorge Sampaio, foram condenados à execução em praça pública, e os demais revoltosos foram condenados à prisão perpétua. Depois disso... Lucas. Oi, Maria Cláudia. Tem uma dúvida muito pertinente no chat sobre o que você está tomando, além da água. Era o whey. Whey, gente. Whey. Enfim, mais uma revolta acontecida em Minas Gerais, a Guerra dos Emboabas, em 1707, de 1707 a 1709. Os bandeirantes paulistas, ali com aquela ideia ainda de sertanismo de prospecção das bandeiras, como eu já comentei, eles acharam ouro em Minas Gerais. Os paulistas foram os primeiros a chegarem aqui. Com isso, eles achavam que eles tinham mais direitos e queriam privilégios sobre a extração. Mas, assim, a gente sabe como é o Brasil, né? Não importa quem chegou, vai chegar a gente para aproveitar também. Com isso, chegaram portugueses e forasteiros, que foram apelidados de emboabas, que é um apelido pejorativo, e ali entrou um conflito, eles entraram em conflito, tipo assim, esses forasteiros ali não queriam aceitar essa
não queriam aceitar essa ideia de privilégio dos paulistas, não. Paulistas, como sempre, né, bandeirantes. E a gente tem o episódio chave, que foi conhecido como o Capão da Traição, que é quando, de fato houve um conflito entre os paulistas e os emboabas. Os paulistas foram convencidos a se render, mas foram mortos após isso. Depois, alguns, né, não todos. E, posteriormente, esses bandeirantes foram explorar, como consequência disso, outras regiões, como Goiás e Mato Grosso, que também tinha ouro. Não é só Minas Gerais que tinha ouro no Brasil. Outras partes também, ali no Centro-Oeste, tinham bastante ouro. Após isso, Guerra dos Mascates, em Pernambuco, de 1710 a 1711. Ali a gente tem o contexto da crise açucareira. Aí a gente tem que entender a dinâmica é composta por duas cidades, Olinda e Recife. Olinda é uma cidade satélite de Recife, uma cidade bem próxima. Mas ali, historicamente, Olinda era um centro político muito mais importante do que Recife. Recife ali era um centro comercial em ascensão, mas sem poder político. Olinda era uma vila e Recife era um vilarejo. Com isso, Recife era subordinado a Olinda. Porém, ou seja, a gente tinha a Câmara Municipal em Olinda e Recife era subordinado a ela. Porém, ali os recifenses, ali os comerciantes em ascensão, eles iniciaram um processo de emancipação, o que fez Olinda deixar de arrecadar impostos. E a galera de Olinda não entendeu isso legal, não. Tipo, eles não queriam, não aceitavam essa emancipação, não. Aí, após isso, a coroa ficou do lado de Recife, concedeu a emancipação a Recife, e a galera de Olinda reagiu com violência. A coroa continuou apoiando Recife, ordenou o restabelecimento da paz, mas, mais uma vez, a importância de estudar a história. Anistiou os latifundiários envolvidos. Por quê? Porque quem sofre as consequências da justiça ou injustiça no Brasil é quem não tem grana, né, rapaziada? Então, mais uma vez, quem tem grana não aconteceu nada. Reagiram com violência, mas foram anistiados. E daí para cá, o resto é história, né? Literalmente. Hoje, Recife é uma cidade muito maior que Olinda, e Olinda ficou ali, ainda tem um centro histórico muito bonito, mas Olinda ficou para trás. Recife, inevitavelmente, se tornou uma cidade mais importante. Outra revolta no nosso querido estado de Minas Gerais. 1720, a gente tem a revolta de Filipe dos Santos. Como eu tinha comentado um pouco antes, com a criação da Intendência das Minas, com uma maior fiscalização da coroa portuguesa sobre a extração de ouro em Minas Gerais, com a criação das intendências, a Intendência das Minas e com a maior fiscalização, eles criaram as casas de fundição. E com isso, a galera não entendeu legal, né? Claro. E um revoltoso principal ali, o Filipe dos Santos, ele tomou a frente, se tornou uma liderança do movimento e tentou negociar. Porém, os revoltosos foram presos e o Filipe dos Santos foi executado em praça pública. E o mais importante de tudo é que esse movimento é considerado o embrião da Inconfidência Mineira. Ou seja, aqui em Minas, como Minas Gerais naquela época ali, no século XVIII, era um centro político administrativo e comercial muito grande, era uma referência ali no Brasil. A gente tinha, claro que a gente vai ter revolta, é claro que a galera não vai aceitar de bom tom todas as imposições da coroa. Então, essa foi mais uma das revoltas.
que eu acho que a gente pode sim considerar um embrião da Inconfidência Mineira, que aconteceu por volta de 70 anos mais tarde. E agora a gente tem os movimentos separatistas, que, como eu falei ali atrás, são movimentos carregados de ideologia, são movimentos influenciados pela Revolução Americana, pela Revolução Francesa, pelo Iluminismo, pelo ideal de liberdade. Então, o primeiro deles foi a Inconfidência Mineira, exatamente 69 anos depois da revolta de Filipe dos Santos. Eu costumo brincar que a Inconfidência Mineira não passou de uma conversa de boteco, porque eles, de fato, eles não chegaram a fazer nada. Só foi conversinha para cá, conversinha para lá, e acabaram delatados e exilados. Mas, enfim. Isso aqui é a água, galera. Enfim, foi um movimento totalmente elitista, um movimento que não buscava grandes reformas sociais. Você foi a elite e os setores médios, eles revoltaram com os altos impostos ali da coroa e queriam a proclamação de uma república ali em Vila Rica. O movimento, a gente não pode afirmar que ele não era, tipo assim, que ele era escravista ou anti-escravista, porque... Lucas. Oi, Maria Cláudia, fala comigo. Eu tô com vergonha, toda hora te interrompo. Aqui, sua câmera saiu. Não tá aparecendo você mais. Uai. Mas Só o ícone. Ela tá ligada aqui. Tá com voz, mas... Alguém falou que está. Para outras pessoas, não. Mas só eu que não consigo te ver. Você que não tá querendo me ver, Maria Cláudia. Gente, perdão. Eu tirei aqui. Aí. Perdão, gente. Não, que isso. Enfim, a elite e os setores médios, eles se revoltaram contra o monopólio, contra o domínio da coroa portuguesa, porque Minas Gerais era uma região... Minas Gerais não, né? Vila Rica era uma região muito rica mesmo, era uma região muito desenvolvida. Então, eles se acharam o Sul atualmente, né? O Sul querendo emancipação, o Sul querendo uma outra república. Então, não foi um movimento totalmente elitista, mas, em geral, foi um movimento bem elitista e não era um movimento reformista. E com isso, o Joaquim Silvério dos Reis, que era um dos inconfidentes, delatou o grupo em troca do perdão das dívidas dele com a coroa, e os condenados foram exilados. E somente Tiradentes foi executado no dia 21 de abril de 1792, que foi um feriado na semana passada. Aí vocês me perguntam, por que somente Tiradentes foi executado? Porque, mais uma vez, Tiradentes era o mais pobre deles. Não, foi o caso isolado número 2562. Não foi um caso isolado. Tiradentes não tinha dinheiro e simplesmente foi executado. E aqui a gente tem essa imagem de Tiradentes. Oi, Maria Cláudia. Tem uma pergunta agora, não tumultuou à toa. Por que a revolta da Inconfidência Mineira foi elitista? Ela foi elitista porque os inconfidentes, em geral, eram, não sei se eu posso dizer intelectuais, mas eram pessoas da elite de Vila Rica. Não foi, por exemplo, uma revolta que contou com o apoio das camadas populares, como a Conjuração Baiana. Ela principalmente foi a elite e setores médios. E respondi a pergunta? E elitista também porque ele não queria grandes reformas sociais, não queria, por exemplo, a abolição da escravidão. Respondeu. Pelo menos me deram ok aqui. Enfim. Aí aqui a gente tem
esse quadro que, essa pintura que, se eu não me engano, já deve ter caído no Enem, que é o quadro do Tiradentes esquartejado. E esse quadro, ele não representa a realidade, claro. Isso é simplesmente uma associação da imagem de Tiradentes com a imagem de Jesus Cristo. Porque o Tiradentes, ele se tornou um mártir ali no período da proclamação da República no Brasil, após a queda do Segundo Reinado, que a gente vai falar, ali os militares utilizaram fortemente a imagem dele para tipo assim, para fortalecer o movimento republicano, para caracterizar o movimento republicano como um movimento revolucionário, ali, um movimento bom, um movimento em busca da liberdade. E o Tiradentes, não sei se vocês sabem, ele não foi executado em Ouro Preto, em Vila Rica, ele foi executado no Rio de Janeiro. Porém, ele foi esquartejado realmente, e as partes do corpo dele foram espalhadas pela Estrada Real, com a cabeça dele sendo exposta na praça, que hoje é a Praça Tiradentes, em Ouro Preto. E, por fim, o nosso último movimento separatista, a gente tem a Conjuração Baiana, em 1798. A Conjuração Baiana, ela também é conhecida como a Revolta dos Alfaiates, porque, diferentemente da Inconfidência Mineira, não foi um movimento elitista. Claro, teve apoio de algumas partes da elite, porém, ele contou com o apoio de diversas camadas sociais, inclusive escravos, inclusive as camadas populares. E ali, realmente, era um movimento que tinha como ideal a abolição da escravidão, reformas sociais, educacionais, a proclamação de uma república também. E esse movimento, a Conjuração Baiana, foi motivada pela transferência, principalmente após a transferência da capital de Salvador para o Rio de Janeiro, ali a cidade perdeu recursos que a coroa destinava ali. A cidade perdeu o poder, a cidade perdeu a importância política dela. E com isso, além disso, na verdade, os impostos aumentaram muito. E com isso a vida ali foi ficando muito difícil. Claro, a população não aceita muito bem, historicamente a população não aceita muito bem o aumento de impostos. E, claro, atualmente a população está aceitando mais, né? Mas na época a galera fazia revolta mesmo, a galera indignava e eles criaram uma sociedade secreta chamada a Ordem dos Cavaleiros da Luz e passaram a discutir em reuniões secretas ali as formas de ir para a rua mesmo, de ir para a luta e fazer uma revolta. E começaram a distribuir panfletos com as ideias radicais. Claro, né? A ideia radical a ideia radical contra os poderosos é um abolicionismo, uma reforma social, né? Mas, enfim, o movimento foi delatado. Os membros da elite que participavam, claro, foi um movimento, esse movimento ele não foi elitista, mas também alguns dos integrantes faziam parte da elite baiana. Porém, claro, que os ricos sempre pulam fora, eles pularam fora do movimento, ali na iminência da eclosão, quando a casa começou a cair, eles pularam fora, e, mais uma vez, alguém tem uma opinião sobre o que aconteceu? Claro, é isso mesmo que vocês estão pensando. Os revoltosos das camadas populares foram executados, e os ricos foram, a maioria, anistiados com penas brandas, e outros tiveram as acusações retiradas. Não aconteceu nada. Então, isso, além de a importância da história, além de estudar para o vestibular, a gente ter uma consciência histórica, a gente vê o que aconteceu no passado e que se repete no presente, que é isso que a gente está vendo em todas as revoltas, na Conjuração Baiana,
na Inconfidência Mineira, na revolta de Filipe dos Santos, na Guerra dos Mascates. Assim, quem é rico, historicamente não acontece nada. O que acontece só com as camadas populares. Por isso eu conto com a presença de vocês em todas as aulas e também por hoje a gente acabou. Vocês podem falar o que vocês acharam que foi legal, o que vocês acham que pode melhorar, se eu falei muito rápido, se eu acabei passando de uma forma superficial por algum assunto, porque essa também é a minha primeira aula. Tô feliz de estar aqui com vocês, mas eu também sei que a gente tem muito para evoluir ainda, para desenvolver, e é isso aí, rapaziada. Acabou por hoje, sextou para todo mundo, sextou em casa, né? E espero vocês na próxima semana. E alguma dúvida? Quem quiser abrir o microfone e tirar alguma dúvida. Lucas, tem uma dúvida. Eu estou trabalhando de assistente de palco. Adorei. Meu sonho. Existe alguma diferença entre confidência e conjuração? Inconfidência e conjuração? Tipo assim, Maria Cláudia, isso é um termo mais histórico que eu não vou... Eu posso pesquisar, mas eu não sei a fundo a diferença, porque algumas pessoas falam conjuração mineira também. Eu sei que do ponto de vista histórico é meio difícil falar isso, mas se você souber também, pode falar. É a mesma coisa. O que acontece é que Inconfidência soa como algo bonito e conjuração soa como algo mais pejorativo. Então, é o português trabalhando para a gente entender que um movimento foi muito importante em confidência. E conjuração é como se pessoas tinham se revoltado, sabe? Então, é a mesma coisa, só que um dialeto dá a ideia de algo mais chique, mais nobre, e outro dialeto dá a ideia de algo menos nobre. E aí a gente pode pensar que o que dá, qual que é chamado de Inconfidência? O que um movimento da elite, né? Exatamente. Por isso que hoje os livros de história usam conjuração para um e conjuração para outro, para não dar... Ou se não, Inconfidência baiana e Inconfidência mineira. Tem outra pergunta. Queria saber de como conseguiu a relação das pessoas de melhores financeiras... Peraí. Eu sou dislexa, gente. Perdão. Queria saber como conseguiu a relação das pessoas de melhores condições financeiras e menores condições financeiras nas revoltas. Isso é histórico. É histórico. Historicamente, né, a gente tem registro de quem participou. A gente interrompi, né, Lucas? Passei por cima. Não, eu não falei nada, não. Não, mas você concorda, né, que é histórico. A gente sabe... Porque, não, por sim, exemplo... porque a gente sabe... Não, desculpa, pode falar. Não, pode falar. Não, eu ia falar que, por exemplo, não é uma questão que eu consegui uma relação. Mas, por exemplo, na Inconfidência Mineira, a gente sabe que o Tiradentes era um alferes, que era uma patente baixa, ele é um alferes, se eu não me engano, é tipo seria equivalente a um cabo hoje na escala militar. Ou seja, e dentre esse grupo de inconfidentes, a gente tem pessoas da elite mesmo. Eu não vou saber falar as profissões aqui dos outros inconfidentes, porque é o século XVIII, mas é histórico. A gente pensa no Tomás, né, o Tomás da Marília, livro excelente, para quem está querendo dormir, mentira, brincadeira, livro excelente. Ele era letrado, ele era poeta, ele se formou em Portugal e ele está numa revolta, né? Então, assim, não é qualquer um, para que no século XVIII, no século XVIII, ter condição de ir para a Europa, ter dinheiro para se formar em algo. Então, eram pessoas que com condições financeiras. E aí, através dos registros históricos, a gente percebe isso. É isso, gente, a Lorena já chegou. Só falar mais uma coisa aqui. Isso aqui eu tinha planejado para 4 aulas, mas acabou que foi um pouco mais rápido. Então, provavelmente na próxima semana, eu penso em talvez a gente trabalhar fazer algumas questões sobre isso, ou então
dar uma retomada, trazer novas coisas e a gente vê o que que faz. Lucas, você para de gravar aula para mim, por favor? Claro, Maria Só ir no Cláudia, mesmo qualquer lugar. hora que você me pedir.